Por 97% da nossa história, nós fomos perfeitos. Nossos corpos eram altos, nossos ossos eram densos e nossa mente era livre. Não existiam reis, não existiam muros e a palavra imposto não fazia sentido. Mas, em um piscar de olhos geológico, tudo mudou. Nós paramos de seguir as manadas e começamos a cercar a terra. O que nos ensinaram na escola é que a civilização foi um passo inevitável rumo ao progresso. Mas a verdade escondida nos ossos dos nossos ancestrais conta uma história muito mais sombria. A civilização não foi um presente. Foi uma armadilha de sobrevivência da qual nunca mais conseguimos escapar. Imagine viver em um mundo onde a sua liberdade é medida pela distância. Se você não gostasse do líder do seu grupo, você simplesmente caminhava para o horizonte. A terra não pertencia a ninguém, e por isso todos eram donos de tudo. Os caçadores-coletores do Paleolítico não viviam em miséria. Exames de esqueletos mostram que eles eram tão altos quanto um europeu do século XX e tinham uma saúde impecável. Eles trabalhavam poucas horas por dia e passavam o resto do tempo contando histórias e fortalecendo laços. Mas há 12.000 anos, o mundo mudou. O clima da Terra, que antes era uma montanha-russa de eras glaciais, estabilizou. No Oriente Médio, surgiu o que chamamos de crescente fértil. Era um paraíso de cereais selvagens e manadas de gazelas. Foi aqui que cometemos o nosso primeiro erro estratégico. Nós decidimos ficar. Uma cultura chamada natufiana descobriu que não precisava mais andar centenas de quilômetros. O trigo selvagem era tão abundante que eles construíram casas de pedra e fossos para estocar comida. Pela primeira vez, o ser humano se tornou sedentário antes mesmo de inventar a agricultura. Mas o sedentarismo trouxe uma consequência biológica silenciosa. Em grupos nômades, uma mãe só podia ter um filho a cada 4 ou 5 anos, porque ela precisava carregá-lo nas costas. Em uma vila, ela podia ter um bebê a cada 2 anos. A população explodiu. E quando a população cresce, não há mais volta. Você se torna dependente daquele pedaço de terra. Então, o desastre aconteceu. Por volta de 10.800 a.C., o clima virou as costas para nós. As florestas recuaram e os grãos selvagens sumiram. Os natufianos tinham 2 escolhas: abandonar suas vilas e ver metade da população morrer de fome ou intervir na natureza. Eles escolheram a intervenção. Eles começaram a plantar, a limpar o solo e a selecionar as sementes. A agricultura não nasceu do sonho de ser rico. Nasceu do medo de morrer. E o preço foi altíssimo. Assim que o homem começou a dobrar a coluna sobre o arado, sua saúde despencou. Os esqueletos desse período mostram dentes podres pelo excesso de amido e colunas deformadas por horas moendo grãos. Além disso, ao vivermos grudados uns nos outros e nos animais que domesticamos, convidamos novos vizinhos para morar conosco: a gripe, a tuberculose e a varíola. A evolução parou de selecionar os mais fortes e começou a selecionar quem conseguia sobreviver à sujeira e às doenças das cidades. Mas se a vida ficou pior para o indivíduo, por que a agricultura venceu? Porque ela produz mais calorias por metro quadrado. 10 agricultores doentes e baixos conseguem alimentar mais soldados do que 3 caçadores-coletores saudáveis. A quantidade venceu a qualidade. Com o acúmulo de comida, surgiu um novo problema: a inveja. Se você tem um silo cheio de trigo e seu vizinho não tem nada, você precisa de um muro. Em Jericó, encontramos as primeiras muralhas da história, com quase 9 metros de altura. Aqueles muros não serviam apenas para manter as feras fora, serviam para proteger o estoque. A comida deixou de ser algo que se compartilhava e se tornou algo que se defendia. E onde há algo para ser defendido, surge a necessidade de alguém para organizar a defesa.
A desigualdade estrutural nasceu aqui. No início, eram conselhos de anciãos, depois, sacerdotes que diziam falar com os deuses da chuva. Mas a verdadeira revolução aconteceu quando descemos das colinas para os vales da Mesopotâmia. Aquela terra era um pântano de lama fértil, mas imprevisível. Para sobreviver ali, era preciso domar os rios Tigre e Eufrates. Isso exigia canais de quilômetros de extensão. Um homem sozinho não faz um canal. Uma família não faz um canal. Você precisa de milhares de pessoas trabalhando em sincronia. E para que milhares de pessoas trabalhem no sol quente removendo lama, você precisa de alguém com o poder de dizer sim ou não. Quem controlava a água, controlava a vida. A autonomia de ser livre foi trocada pela segurança de ter água no campo. Por volta de 3.800 a.C., surgiu Uruk, a primeira metrópole do mundo. Imagine o choque de um ser humano daquela época. Por milhões de anos, vivemos em grupos de 30 pessoas, onde todos se conheciam. Em Uruk, você caminhava entre 50 mil desconhecidos. O cérebro humano não foi feito para isso. Precisávamos de algo para manter a ordem quando a confiança pessoal não era mais suficiente. Precisávamos de instituições. E as instituições precisavam de dados. Você provavelmente aprendeu que a escrita foi inventada para registrar poesias épicas. Sinto decepcionar, mas as primeiras tábuas de argila encontradas em Uruk não contêm poemas. Elas são listas de impostos, inventários de ovelhas e registros de rações. A escrita nasceu como uma ferramenta de contabilidade para que o Estado soubesse exatamente quanto você devia a ele. Arqueólogos encontraram milhões de tigelas de barro idênticas espalhadas pelas ruínas. Elas eram as marmitas da antiguidade. O trabalhador não era mais dono do seu tempo. Ele recebia uma medida padrão de grãos em troca de um dia de trabalho forçado nos canais ou nos templos. O produtor independente tinha se tornado um operário estatal. Neste ponto, a armadilha estava trancada. A cidade oferecia proteção contra ataques e comida estocada contra a seca, mas em troca ela exigia obediência total. E quando as cidades cresceram demais e começaram a lutar umas contra as outras por terra e água, a figura do sacerdote deu lugar a uma figura mais violenta: o rei. A guerra deixou de ser uma briga tribal e se tornou uma indústria. Agora, quando uma cidade vencia a outra, ela não apenas roubava o ouro, ela levava as pessoas. A escravidão se tornou o motor da infraestrutura. O símbolo sumério para escravo é a junção das palavras estrangeiro e homem. A civilização agora tinha uma hierarquia clara. No topo, o rei e seus escribas. Na base, a massa de trabalhadores e escravos que sustentava o luxo dos palácios. Enquanto a Mesopotâmia criava impérios baseados no controle da água, no Egito, o Nilo criava um sistema de poder divino onde o faraó era o próprio equilíbrio do universo. No Vale do Indo, cidades planejadas com esgotos perfeitos mostravam que a ordem podia ser quase matemática. De formas diferentes, em lugares diferentes, o padrão se repetia: excesso de comida, explosão populacional, hierarquia, escrita e controle. Em 2300 a.C., um homem chamado Sargon, o Acádio, decidiu que governar uma cidade não era suficiente. Ele queria governar o mundo conhecido. Ele uniu as cidades da Mesopotâmia pelo fio da espada e criou o primeiro império da história. A partir de Sargon, a humanidade nunca mais olhou para trás. Hoje, nós olhamos para as pirâmides e para os zigurates com admiração. Eles são monumentos à nossa engenhosidade e à nossa capacidade de cooperação em massa. Mas se pudéssemos perguntar ao agricultor comum de 5.000 anos atrás, aquele com as costas curvadas e as mãos calejadas, ele talvez nos contasse uma versão diferente.
A civilização nos deu a ciência, a medicina e a tecnologia, que permite que você assista a este vídeo agora. Ela nos permitiu preservar o conhecimento através dos milênios. Mas ela também nos tirou a liberdade de caminhar até o horizonte, nos trancou em sistemas de dívida e nos cercou com muros que ainda hoje tentamos derrubar. Nós trocamos a perfeição da natureza pela complexidade do asfalto. E a história de Sargon e do primeiro império do mundo é apenas o começo dessa jornada que nos trouxe até aqui. Mas essa é uma conversa para o próximo episódio. Se você sentiu que essa história mudou sua visão sobre o passado, deixe seu like e se inscreva.